Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Quantas vezes a gente já não ouviu numa discussão histórica alguém usar o argumento de eu vivi isso, eu tava lá, eu me lembro, quando não o clássico no meu tempo tudo era melhor. Essas são relações entre história e memória e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho delas e principalmente que elas não são a mesma coisa. Mas antes da gente seguir, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 800 inscritos. E lembrando sempre que as referências para esse vídeo estão aqui embaixo na descrição. Dito isso, galera, bora pro vídeo. E já temos que começar o vídeo falando que, além de história e memória terem diferenças até em definição de dicionário, elas também são diferentes no campo dos conceitos. Afinal de contas, gente, um conceito nas ciências humanas é algo muito caro. É uma palavra ou um conjunto de palavras que carrega uma explicação muito mais profunda por trás. E a história como conceito deve ser entendido como uma reconstrução do passado. É o que o historiador está fazendo ao analisar criticamente uma fonte. E fonte, gente, pode ser qualquer coisa porque tudo está na história no sentido mais geral. A gente pode analisar escritos, objetos, filmes, músicas, enfim, muitas coisas. E cabe ao historiador, com base em uma metodologia, com base em objetivos, com base até em resultados a esperar, fazer toda uma pesquisa, ler sobre em muitos livros, comparar a sua fonte com outras fontes e dessa forma vai fazer toda uma pesquisa que depois será avaliada por outros historiadores, os nossos pares. Isso é o conceito de história como nós historiadores entendemos. Já o conceito de memória é bem diferente, porque afinal de contas, memória não pode nem se resumir como lembrança. Na verdade, memória como conceito tem toda uma abordagem coletiva. São lembranças, discursos, símbolos que são compartilhados por uma sociedade, sempre fazendo uma construção do passado, mas com forte apego ao presente. Quando eu, você e todo mundo acaba fazendo uma lembrança, voltando ao passado, a gente tem um motivo. A gente está sendo estimulado por algo do presente, muitas vezes afetivo. Algum trauma, alguma lembrança boa, alguma saudade, enfim. São vários sentimentos que têm uma carga emocional muito grande e que, por sua vez, acabam gerando identidade para as pessoas. Dessa forma, a memória acaba dando todo um sentido, uma união, uma composição imaginária nas pessoas. A gente lembra de coisas que a gente gosta ou não gosta. Claro que quando a gente faz uma pesquisa histórica, a gente está sempre motivado por questões levantadas aqui no presente. Afinal de contas, o historiador está fazendo a pesquisa dele no presente. Porém, a memória, além de não ter toda essa carga científica, metodologia, análise de vários pontos de vista, ela também é muito motivada no sentido emocional propriamente dito. É essa a questão. A memória, por envolver identidade, envolve muitas vezes narrativas. São histórias que a gente conta que muitas vezes falam quem a gente é. E isso é tão válido para quando nossos avós, por exemplo, estão contando da vida deles quando criança, ou como eram os pais e a sociedade deles antigamente, quanto também para lugares de memória coletiva, como museus, estátuas, panteões, grandes símbolos culturais que muitas sociedades possuem. São narrativas, são de fato histórias, e dessa forma, por serem histórias, muitas vezes podem até mesmo negar a realidade. Não se tem esse compromisso como o fazer histórico possui. A memória simplesmente pode aparecer numa cabeça, pode ser contada e ser passada de boca em boca, até mesmo criar outras narrativas derivadas dela. Mas não entendam mal. Quando a gente faz o nosso fazer histórico como historiadores, nós também estamos sujeitos às nossas paixões, a se apaixonar pelos nossos objetos, por grandes períodos, grandes eventos, grandes personalidades. Porém, isso vai ser colocado em crivo quando a gente for mostrar o nosso trabalho para os nossos pares. Essa é a grande questão. A gente ter outras pessoas que vão ver a validade do que a gente está dizendo ou escrevendo. Enquanto a memória, não.
Inclusive, nós temos, biologicamente falando, e isso está mostrado em vários livros que ficam aqui na descrição do vídeo, como nós, como seres humanos, tendemos a lembrar coisas boas. Nós aumentamos, nós deixamos o passado mais confortável, muitas vezes para dar uma gama de positividade maior. Dessa forma, nós lembramos das coisas de um sentido muito mais feliz, muito mais idílico. Uma história que a gente conta para tentar parecer que nossa vida foi muito melhor do que foi. Mas a gente tem que entender também que por mais que história e memória são coisas diferentes, elas se complementam. Afinal de contas, memória é um objeto de estudo muito valioso, porque afinal de contas são ideias que as pessoas possuem do próprio passado, tanto individual quanto coletivo. Mas essa é a questão. Quando a gente está fazendo fazer histórico utilizando memórias, nós não utilizaremos apenas uma memória. Nós utilizaremos outras memórias e tentaremos ver a validade dessa história que a pessoa está nos contando ou deixando escrita em um diário ou coisas do tipo. Uma memória por si só falando que a ditadura foi muito boa, muito mais do que apenas falar que a ditadura foi boa, representa toda uma questão individual da pessoa que pode sim ter tido uma vida boa durante a ditadura. É essa construção que a gente vai fazendo quando analisa memórias, por exemplo. Não é porque a pessoa viveu unicamente um determinado período ou um determinado evento que aquilo é uma verdade 100%. Até porque, como eu disse, memórias podem ser substituídas, podem ser idealizadas. Dessa forma, a gente deve usar sim memórias, só que de forma bem crítica e ver se, no fim das contas, essas histórias que nós mesmos nos contamos e contamos para os outros têm de fato validade. E é muito interessante também, indo para o fim do vídeo, entender que quando a gente vê memória, nós temos que lembrar também do esquecimento. Afinal de contas, é só quando a gente se lembra de algo que a gente percebe que está também esquecendo algo. Ninguém se lembra de tudo. Até um memorialista que trabalha em um museu e está tentando fazer toda uma seleção de uma exposição tem que esquecer algumas coisas, tem que retirar algumas demonstrações, tirar algumas falas, alguns objetos. Essa é a questão. Existe todo um processo de esquecimento também de várias maneiras. Apagamentos de histórias, esquecimentos de contribuições de certas pessoas. E nós, como historiadores, ao fazer uma pesquisa histórica, devemos entender que o esquecimento também tem uma história, também tem questões a serem feitas. O esquecimento foi esquecido por quem? Quem tem interesse em esquecer algo? Por que foi esquecido? E principalmente, foi mesmo esquecido? Teve alguma conspiração por trás ou meramente as pessoas pararam de falar? Então percebam que até o que não é lembrado possui história. E é isso, galera. Tem muita coisa para se falar nesse meio, muitas questões interessantes. O historiador Jacques Le Goff, que fez o livro História e Memória, fez esse livro justamente com uma grande coletânea de ensaios, fazendo reflexões sobre história e memória, vale muito a leitura. E, acabando esse vídeo, não se esqueçam de dar o like no vídeo, de se inscrever e também lembrem-se que quinta-feira tem mais um Direto do Forno. Até lá!